Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a alimentação como fonte de energia. Vamos lá? Então, para a nossa aula de hoje, para a gente começar, vamos entender aí o que seria uma alimentação saudável. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, nós estamos falando de um equilíbrio, né? Nós estamos falando de uma alimentação onde eu vou conter alimentos que possam fornecer os nutrientes que meu corpo precisa. Vou ter uma certa variação também, porque eu vou tentar oferecer o máximo de nutrientes possíveis e, além de tudo, vai se acompanhar uma palavra que é uma peça-chave: moderação. Não posso consumir nenhum nutriente em excesso, porque assim como se eu não consumo eu posso ter alguma consequência, em excesso também o meu corpo pode não conseguir absorver tudo aquilo que eu ofereço e eu também posso ter alguma consequência. Então, essas três palavras são peças-chave aí na alimentação saudável: equilíbrio, variação e moderação. Quando eu falo de alimentação adequada, ela não tem uma idade certa para acontecer, mas o ideal é que ela comece, desde a infância e acompanhe até a vida adulta. Porque aí você já vai ter certos hábitos e vai ser muito mais fácil, de seguir com uma certa alimentação. É importante que a gente tente seguir ao máximo uma alimentação saudável para evitar problemas futuros para o nosso corpo. Que problemas futuros seriam esses? Se você acaba consumindo os alimentos que são indicados lá no topo da pirâmide, que são aqueles que devem ser ingeridos em uma quantidade bem menor, como são os alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcares, açúcares pobres, e que são frituras ou que tem uma quantidade de gordura muito grande, acaba que o teu corpo não vai conseguir quebrar tudo isso. E aí você pode acabar desencadeando, levando o seu corpo para um quadro de obesidade, onde você vai apresentar uma quantidade de gordura maior do que o teu corpo necessita. Pode desenvolver também doenças cardiovasculares e doenças relacionadas à pressão arterial. Quando a gente fala das doenças cardiovasculares, é importante a gente se atentar a ela porque cerca de 30% das mortes do mundo, são por conta de doenças cardiovasculares, doenças que afetam aí, o sistema circulatório. E aí, quando a gente fala da alimentação saudável, como é que seria o ideal de uma alimentação saudável? Seria uma alimentação onde 50% dela seria composta de verduras e legumes, 25% de carboidratos, que nós encontramos em arroz, massa, farinhas e tubérculos, e 25% de proteínas, que nós encontramos em carnes, ovos, leites e seus derivados, E também entram aí alguns grãos. Quando se tem uma alimentação baseada nesse gráfico que foi apresentado para vocês agora, o nosso organismo ele consegue funcionar muito bem, sem ter que ficar se desgastando para de repente quebrar algo que você ofereceu para ele que não era necessário. E aí os alimentos, eles são muito importantes também, porque são através dele que nós temos energia para executar todas as nossas tarefas diariamente. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, consequentemente você desenvolve um bem-estar físico e mental. O que mais que é importante a gente saber? Que quando a gente fala de alimentos e nutrientes, a gente precisa ter bem claro que são coisas distintas. São relacionadas, mas são coisas diferentes. Em que sentido? Os alimentos é aquilo que eu ofereço para o meu corpo a cada vez que eu faço uma refeição. São as substâncias sólidas ou líquidas que eu vou ingerir ao longo do meu dia. Só que nem tudo que eu ofereço na forma de alimento necessariamente conta com nutriente. Nutriente é aquela parte que eu vou retirar do alimento. É tudo aquilo que o meu corpo vai conseguir absorver de cada alimento que for oferecido. E aí o que não for necessário vai acabar sendo liberado do corpo. E aí outra coisa importante é que quando eu falo desses nutrientes, nós temos aí uma classificação também. E essa classificação dos nutrientes seriam aí macronutrientes e micronutrientes. Qual que é a distinção entre eles? Quando eu falo de macronutrientes, não significa que são nutrientes maiores e que micro seriam nutrientes menores, não. Isso está relacionado à quantidade que o corpo precisa. Macronutrientes são aqueles que o meu corpo precisa em uma quantidade muito maior, por isso esse nome macro. Já os micronutrientes, que seriam o caso das vitaminas que a gente precisa oferecer para o nosso corpo, são aqueles nutrientes que a gente precisa oferecer, mas que a gente oferece em uma quantidade bem menor. E nesse caso também entram aí os sais minerais,
Lá dentro daqueles nutrientes que nosso corpo necessita muito, além dos carboidratos, que são nossa principal fonte de energia, também entrariam aí os lipídios, que são uma fonte de reserva. Seria nosso extra de energia, caso aquilo que a gente oferece através dos carboidratos não seja suficiente. E as proteínas também se encaixam nesse grupo. E aí, além de ter, né, a ingestão diária de nutrientes, tanto de macro quanto de micronutrientes, é importante também que, associada a tudo isso, aconteça a ingestão de água diária. Por quê? Porque a água ela vai dar ao teu corpo o bem-estar que ele precisa e vai ajudar também no processo até de digestão, mesmo que indiretamente. E aí a gente tem mais algumas funções que é válido a gente ressaltar aí, que seriam: a água é importante para regular a temperatura do nosso corpo, é importante para atuar como solvente de diversas substâncias que a gente ingere ao longo do dia, tá? Também ajuda no transporte de substâncias pelo nosso corpo, não é só o sangue que faz esse transporte. É importante para a digestão, como eu falei para vocês, e até para o processo de absorção dos nutrientes, que é tudo aquilo que o teu corpo vai retirar dos alimentos. E também a água desempenha um papel importante lá no funcionamento dos teus órgãos, como os rins, né, que vão fazer o processo de filtração aproximadamente 400 vezes por dia. Então, além de ter a questão de uma alimentação balanceada, também é importante a ingestão de no mínimo 2 litros de água diária. E por que é importante eu ter uma alimentação saudável? Porque se eu tenho uma alimentação saudável, eu ajudo o meu corpo a funcionar devidamente. E aí essa alimentação saudável, eu venho falando desde o início da aula que ela não tem idade para acontecer. O correto é que ela se estenda por toda a nossa vida. Só que também tem uma questão. Se essa alimentação saudável ela começa na infância, é muito mais fácil de se tornar um hábito e muito melhor para que teu organismo funcione plenamente. Então a alimentação saudável ela não é algo banal, muito pelo contrário. Pode ajudar a evitar aí uma série de doenças e, além disso, pode até melhorar o funcionamento do teu corpo. Então, se eu tenho o desenvolvimento de um crescimento saudável, eu estou preparando o meu corpo e antecipando ele de ter problemas futuros. E aí é importante, né, se atentar a esses detalhes, porque se tem essa preparação desde cedo, né, você vai tornar isso um grande hábito. E uma alimentação saudável e equilibrada só tem a trazer benefícios para o teu corpo e não prejuízos, como alguns podem pensar, né? E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, a gente tem o nosso exercitando, que são duas questões relacionadas a tudo que eu expliquei para vocês até agora. Na nossa primeira questão, a gente tem assim: uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar qual dessas alternativas? Eu repeti acho que umas 3 vezes. E aí, qual que vocês acham que seria aquele nutriente que vai dar mais energia para o nosso corpo? Nesse caso, aquele que pode oferecer uma quantidade maior de energia, né, vão ser os carboidratos, que são considerados inclusive como macromoléculas, ou seja, são aqueles nutrientes, né, são aqueles macronutrientes que a gente tem que ingerir em uma grande quantidade. E aí, além dos carboidratos que fornecem essa grande quantidade de energia, também é importante que vez ou outra tenha na nossa dieta, na nossa alimentação, a ingestão de lipídios, porque os lipídios vão ser aqueles que vão dar reserva de energia quando os carboidratos não forem suficientes. E aí na nossa segunda questão a gente tem assim, ó: macronutrientes podem ser definidos como a classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente e em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e em produtos de origem animal, respectivamente? E aí, qual a melhor alternativa aqui nesse caso? Nesse caso, a melhor alternativa aí daqueles que a gente tem que ter em maior abundância seria aí os carboidratos e as proteínas, né? Por quê? Os carboidratos, eles são macronutrientes, aqueles que a gente precisa em grande quantidade, que são produzidos por todos os vegetais, que vão nos dar energia.
Já as proteínas também são macromoléculas, também têm uma exigência em grande quantidade, e nós vamos encontrar no peixe, ovos, leite e seus derivados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque e até a próxima aula.